Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje a gente vai iniciar a produção de uma série de vídeos dessa família linda de coelhinhos. E o nosso primeiro personagem é o Papai Coelho. Para isso a gente vai recortar todos os moldes igual tá lá na apostila e vamos começar pelas orelhas. Para fazer as orelhas a gente vai recortar essa partezinha que tá marcada lá no molde e na parte de dentro da orelha a gente vai colar um pedaço de feltro rosa. Depois de colado, a gente vai passar a costura ao redor dessa orelhinha com ponto caseado. E na parte de baixo não precisa passar costura que depois a gente vai colar. Agora o pezinho, a gente vai recortar 4 partes do pezinho no feltro branco. E na parte de dentro, a gente vai colar o papel Paraná. Aqui eu coloquei 2 camadas de papel Paraná. E lembrando sempre de deixar uma bordinha ao redor do feltro branco, entre o feltro e o papel Paraná, para a gente poder passar uma costura ao redor. Então, a gente vai passar a costura toda ao redor, deixar uma pequena abertura, que é por onde a gente vai fazer o enchimento. Então, o pezinho tem que ficar assim, com o papel Paraná embaixo e em cima com o enchimento para ficar bem fofinho. Para o focinho é a mesma coisa, a gente vai recortar o feltro e recortar uma parte do papel Paraná e colar e reservar que nós vamos fazer uma costurinha depois. Essa daqui é a parte de baixo que nós vamos fazer acabamento nas perninhas do coelho. Então, a gente vai recortar um círculo de feltro branco, colar um pedacinho de papel Paraná, lembrando de deixar uma bordinha para a gente poder costurar. Então, aquela parte serve para fazer esse fechamento, esse acabamento na parte de baixo das perninhas. Agora, a gente vai fazer uma costurinha com ponto rococó na parte da frente do focinho. Então, para isso, eu pego a parte branca do focinho, aqui não está colado o papel Paraná, pego a caneta fantasma, faço 3 pontinhos de cada lado do focinho e venho fazendo ponto rococó. Então, para isso, eu venho com a agulha de baixo para cima, pego o fiozinho e giro ele 7 vezes na minha agulha. Depois que eu girei 7 vezes essa linha na agulha, eu vou descer com essa agulha lá para baixo, do lado do avesso do feltro. Então, com o pontinho rococó feito, ele deve ficar assim, pessoal, bem saliente. Agora, vamos fazer mais um pontinho junto para que não fique dúvidas. Então, eu venho com a agulha lá de trás para frente, giro 7 voltas na agulha. Aqui eu usei a linha de costura comum, tá? 2 fios de linha. Giro 7 vezes, dou um espacinho onde eu vim com a agulha lá de baixo para cima, não saio no mesmo buraquinho, só pego um pouquinho mais para frente do buraquinho e jogo essa agulha lá para baixo de novo e assim fica prontinho o nosso ponto rococó. Então, é só fazer 3 pontinhos desse de cada lado. Agora, é só repetir o mesmo processo do outro lado. Então, depois de feito os 2 lados com ponto rococó, a gente passa a costura ao redor desse focinho com a parte do papel Paraná, passa o ponto caseado, faz o enchimento. Assim deve ficar o nosso focinho pronto. Aqui eu já vim com as partes adiantadas, então a barriguinha rosa eu colei na frente do corpinho, passei o ponto palito ao redor, fechei o coelhinho, o corpinho com o ponto caseado, fiz o enchimento, passei cola quente em cima para fechar o pescoço e embaixo a gente colou aquelas bolinhas com papel Paraná e costuramos para poder fechar as perninhas. Aqui as patinhas já estão prontas, os bracinhos também não tem segredo, é só passar o ponto caseado em volta, fazer o enchimento e fechar com a costura. A cabeça, a gente tem o vídeo explicando o passo a passo de como fazer essa cabeça lá no vídeo da Mamãe Coelho, que é o próximo vídeo da nossa lista. Então, lá tem explicado direitinho como que a gente faz essa cabeça.
Aqui são as manguinhas do fraque do coelho, então é só cortar 4 vezes e costurar de 2 em 2 essas manguinhas, só passar o ponto caseado ao redor. Aqui é o fraque dele, na parte de trás a gente corta os biquinhos e lá na parte de cima deixa retinho. A parte da frente são 2 partes, a gente vai fazer esse detalhe da gola e ele é mais curtinho na frente mesmo. Então, é só cortar, passar a costura com ponto caseado nas laterais. Aqui a gente já vem fazendo a montagem do corpinho. Então, para isso, eu vou dar uma esgarçada na manguinha, vou passar um pouquinho de cola no bracinho para poder fixar lá em cima da manga. Se a gente esgarçar bem essa manguinha, o bracinho entra com facilidade, tá? Aqui a gente vai fazer a marcação dos olhinhos e do focinho, lembrando de fazer isso sempre com a caneta fantasma para ela sair depois da marcação. Então, a gente marca onde vai colar os olhinhos e o focinho. Agora, a gente pega o dentinho, cola na parte de trás do focinho, um pinguinho de cola para colar esse dentinho lá, pra gente poder posicionar no rosto dele. Então, eu passo um pouquinho de cola, colo esse dentinho e posiciono lá na marcação que a gente fez no rostinho com o gabarito. A gente segura um pouquinho até a cola quente secar, venho com um pomponzinho, que eu posso fazer com o feltro ou já comprar o pompom pronto. Colar ali bem no meio do focinho. Agora, a gente cola os olhos, coloca a partezinha azul bem no centro da parte branca. E depois a gente vai colar a parte branca lá na marcação que a gente fez com o nosso molde do gabarito. É só colar os 2 olhinhos e depois a gente vem com uma meia pérola preta e cola no centro da parte azul. Agora, nessa parte de trás, a gente vai colocar um pouquinho de cola para poder fechar um pouquinho essa abinha que a gente não costurou. Fazendo isso, colocando um pouquinho de cola, nos facilita na hora de encaixar lá no pescocinho. Então, a gente cola bem e coloca um pouquinho de enchimento nessa parte que ficou sem costura. A gente costuma colocar esse enchimento para a hora que a gente colar o pescoço, essa cabeça fique bem retinha, rente ao pescoço. Então, isso facilita e fica muito mais bonito a parte de trás da cabeça. Agora, é só vir passando a cola quente aqui no pescoço, posicionar bem a cabeça no pescocinho, centralizar bem essa cabeça, segurar um pouquinho até a cola quente secar. Depois que secou essa cola quente, a gente levanta aquela abinha que nós não costuramos, passamos um pouquinho de cola para poder fixar essa parte lá no pescoço e o pescoço ficar bem firminho junto ao corpo. E vamos vestir nosso coelhinho com o fraque dele. Então, a gente pega o fraque, posiciona lá no corpinho, dá uma ajeitadinha, a gente dá uma puxadinha no feltro para encaixar bem certinho ali nos ombros. Aí, quando tiver tudo certinho, a gente vai passar a cola, tá? Então, nessa hora, você pode passar um pouquinho de cola na parte de trás e posicionar lá no corpinho dele. Aqui a gente fez a colagem dessa maneira, mas você pode colar da forma que for melhor pra você, tá? Depois que a gente colou a parte de trás, eu levanto um pouquinho a parte da frente e passo uma cola nas laterais, para que esse fraque não saia do lugar. E a hora que eu colar o braço, ele também não fique saindo do lugar, fique bem posicionado.
Lembrando também de pedir para vocês curtirem esse vídeo, que isso nos ajuda muito e nos incentiva a trazer mais vídeos assim para o nosso canal, e também leve esse vídeo para outras pessoas que tenham interesse nesse tipo de conteúdo. E também curta a nossa página lá no Instagram. Aqui embaixo no box de descrição tem o link que direciona vocês até o nosso Instagram para você conhecer melhor o nosso trabalho também. Depois de colado o nosso fraque, a gente dobra as golinhas e vem posicionando um bracinho de cada lado. É só colar o bracinho um pouquinho abaixo da gola, na altura dos ombros. Bracinhos colados, agora a gente cola os pés. Então, a gente posiciona esses pés, os dedinhos do meio, a gente deixa ele um pouquinho na diagonal, não deixa reto. Então, é só deixar os dois meio viradinhos para diagonal, para assim o coelhinho parar em pé sozinho. Passamos um pouquinho de cola. Depois de passada a cola, a gente posiciona os pezinhos, segura um pouquinho até a cola secar e vamos dando os acabamentos aqui no coelhinho. Então, aqui é a gravatinha, tem o molde desse lacinho na apostila. A gente faz a gravatinha, que é um lacinho, né? E cola ali no pescocinho dele, na parte do meio. Agora, a gente vai colar uma tirinha de feltro de outra cor ao redor dessa roupinha dele. Então, a gente pega a tirinha e vai colando nas beiradinhas do fraque para dar um acabamento e ficar mais fofinho ainda. Então, você seguindo aqui o vídeo, você vai ver direitinho como que a gente cola essa tirinha. Não é obrigatório, mas ela dá um charme a mais. Aqui, para realçar o olhar dele, a gente vai colocar
uns cílios preto na parte de cima dos olhos. Então, esses cílios eu já comprei ele recortado, tá? É um recorte de feltro. Eu venho com a cola T6000 e colo ele na parte de cima dos olhos. Caso você não tenha esse recorte de feltro, você pode deixar sem mesmo, ou vem com a tinta de tecido preta e faz uma pinturinha bem na parte de cima do olho. Para fazer esses cílios também, a gente pode vir com costura. A gente pega 4 fiozinhos de linha e passa uma costura em cima para fazer essa marcação dos cílios, tá? Aqui eu tô acabando de dar acabamento na roupinha dele. Peguei a tirinha, igual a gente passou ao redor ali da roupinha que está no corpo, e passei ao redor das manguinhas. Eu faço isso nas 2 mangas. Eu peguei também alguns botõezinhos e passei uma costurinha nesses botões. Para não costurar ele lá na roupinha, eu passei uma costura antes. Venho com um pinguinho de cola e posiciono esses botões lá na roupinha. Então, eu coloco 3 botões no terninho dele e um botãozinho de cada lado da manga também, no bracinho. E aqui, se você não tiver esses botões, você pode colocar meia pérola ou cortar uma bolinha de feltro e colar também simulando os botõezinhos. E agora, eu vou fazer uma costura com o pontinho invisível ao redor desses 2 pezinhos, tá? Porque só com a cola ele não fica muito firminho, então assim o coelho não vai ficar em pé sozinho. Então, eu reforço com uma costura com o ponto invisível. Então, eu venho aqui com 2 fios da linha, aqui eu peguei aquela linha de pipa, que é a linha mais grossa, e venho fazendo um pontinho na perninha e um pontinho na patinha. Então, assim, a gente faz ao redor de todas as 2 patas, tá? Fazendo assim, essa costura fica bem reforçada e dá mais sustentação para o nosso coelhinho parar em pé. E vamos de mais detalhes nessa roupinha dele. Então, eu só cortei um pedacinho daquela tirinha que sobrou mesmo, que eu coloquei na roupinha. E colei um de cada lado no terninho, para parecer que são bolsinhos. Aqui eu vim com a franjinha dele, com o cabelinho. Então, cortei 2 partes desse cabelinho. E dei um pinguinho de cola e posicionei lá no meio da cabeça dele. Agora, vamos para o nosso último processo, que é passar um blush para dar uma corada nessa bochecha dele. Então, eu pego o meu blush de maquiagem comum, um blush cor-de-rosa, e passo bem pouquinho dos 2 lados das bochechinhas dele. Então, aqui é só não exagerar, vim bem pouquinho e ir espalhando esse blush. E assim fica o nosso coelhinho pronto. Eu espero muito que vocês tenham gostado e faça bastante coelhinhos. E assista aos outros vídeos também.